Pelas mãos dos seus servos fiéis, o Senhor vai operar. Lavar as minhas chagas e o corpo então regenerar. Com o poder do teu amor, a cura plena eu terei. Renova as minhas forças, com mais fé eu orarei. Cura-me, Senhor, liberta, por favor, o meu espírito em dor. Salva-me, Senhor, Santo Rei, meu Salvador. Envolvido em tua luz, foi teu amor que me curou. Quero adormecer, Senhor, nos braços da resignação. Enxergar as provações como sinal do teu perdão. Compreender que o seu tempo é sagrado, ó Senhor. O momento da prova é agora, rendo-te graças com louvor. Cura-me, Senhor, liberta, por favor, o meu espírito em dor. Salva-me, Senhor, Santo Rei, meu Salvador. Envolvido em tua luz, foi teu amor que me curou. Cura-me, Senhor, liberta, por favor, o meu espírito em dor. Salva-me, Senhor, Santo Rei, meu Salvador. Envolvido em tua luz, foi teu amor que me curou. Envolvido em tua luz, foi teu amor que me curou. Oremos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quanta profundidade nessa voz de comando. Então, irmãos, quando as ações para nós se tornarem dolorosas, o melhor que temos a fazer é parar tudo, nos isolarmos um pouco e, com todas as nossas forças, ordenarmos a nossa mente. Aquietai-vos. Pois em cada um de nós há um lugar íntimo onde podemos nos recolher em silêncio para meditar, buscar orientação para as nossas decisões, alívio para nossas aflições. É esse o lugar de paz onde reina Jesus. Necessitamos de paz, mas para obtê-la precisamos lutar contra tudo que nos afaste dela. E essa luta terá que ser travada dentro de nós mesmos, até que, libertados das cadeias que há tantos séculos nos prendem às coisas do mundo, possamos sentir em nós a verdadeira paz. Comecemos então, agora mesmo, e se porventura nos sentirmos confusos ou atordoados, ordenemos a nossa mente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que assim seja. A poesia de hoje chama-se Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Essa poesia é de Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier.
Iniciando o estudo de hoje, essa poesia vai vir muito de encontro ao estudo que nós vamos estar fazendo, principalmente pela palavra confiar, que nós ouvimos bastante nesse início, que nós vamos dar entendimento dessa palavra confiança lá no finalzinho também do estudo, que o tema do estudo é a cura pela fé. Quando eu recebi o tema, vieram muitas questões à minha mente sobre o título, sobre o tema, e antes de eu receber as informações de onde eu tenho que estudar para o estudo, me veio o questionamento, a cura pela fé, mas a cura de quê? O que adoece em nós para que a gente buscasse uma cura? E no decorrer do estudo, nós vamos ver que nós vamos ter que curar tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo. Um outro questionamento é o que é a fé? Vamos conversar também e conceituar o que seria a fé. E também como a fé pode curar. Vamos conversar um pouco sobre todos esses questionamentos que vieram para mim para fazer o estudo. E como é o espírito e o corpo que nós precisamos curar, vamos começar falando um pouquinho sobre o espírito. Devemos saber que nós somos seres espirituais. Muitas pessoas pensam que nós somos um corpo de carne, de matéria, que é esse corpo que está encarnado nesse momento, vivo, a parte orgânica, e após a morte desse corpo físico, nós nos tornamos um ser espiritual. Nós tornamos-se almas, espíritos e vamos viver no plano espiritual. Na verdade, é o contrário. Nós somos seres espirituais, criados por Deus, e o espírito é o princípio inteligente, é onde fica a nossa mente, a nossa consciência, e esse espírito precisa passar pela carne, precisa passar pelas experiências da matéria, para que ele possa desenvolver as suas características, as suas índoles, o seu caráter, para aí sim, quando voltar para a pátria espiritual já desencarnado, fora do corpo material, e aí sim viver no plano espiritual. E todos nós, como espíritos, como almas, nós temos nossos objetivos. Um objetivo em comum, que é a elevação espiritual. E para o espírito buscar essa perfeição espiritual, é preciso reencarnar. É preciso que enquanto ele esteja lá no plano espiritual, enquanto nós estamos lá no plano espiritual, arrumando a nossa encarnação, e perceba que eu falo a palavra arrumar a encarnação. Lá na frente nós vamos entender por que eu uso essa palavra de que quando nós estamos na erraticidade, quando nós estamos no plano espiritual, eu usei a palavra nós arrumamos a nossa encarnação. Porque enquanto nós estamos lá no plano espiritual, nós, enquanto espíritos, nós mobilizamos o elemento universal, o fluido universal, para fazermos o nosso perispírito. E esse perispírito que irá fazer a comunicação do nosso espírito com o nosso corpo físico. Então, durante o nosso estado no plano espiritual, arrumando a reencarnação, o espírito faz algumas promessas, nós vemos o que nós temos que pagar de débito de outras vidas, os erros que nós cometemos em outras vidas, nos comprometemos com irmãos de jornadas, nos comprometemos a construir o que em outras vidas nós destruímos. Então, a partir desse momento que o espírito se compromete, ele mobilizando o fluido universal, que é a matéria primitiva de todas as matérias existentes no universo, né? Todo espírito, nós conseguimos mobilizar esse fluido para produzir o nosso corpo perispiritual, ele precisa encarnar.
Só que a partir do momento que ele encarna, o corpo material, ele gera uma influência no espírito. Porque quando nós estamos na espiritualidade, o espírito não tem necessidade de comer, né, de sentir fome, de sentir sede, não tem essas percepções que só o corpo oferece ao espírito. Então, quando o espírito encarna, ele se depara com diversas sensações que o corpo oferece. E essa comunicação, através do perispírito, gera uma sensação para o espírito de que vai afastando ele do objetivo que ele traçou na espiritualidade. Então, tudo que ele organizou para fazer, enquanto encarnado, ele acaba sendo influenciado pela matéria, pelos prazeres materiais, e muitas das vezes nós nos afastamos daquele objetivo espiritual. E como eu falei, nós somos seres espirituais. Temos que focar nesse objetivo. Então, é a partir daí que o espírito começa a adoecer. E o que adoece no espírito é os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Os sentimentos e os pensamentos que passam em nossa mente, que é fruto da mente, da consciência, do nosso espírito encarnado, ele é o momento que ele se vê. Nós tomando ações e tarefas que nos levam para longe do nosso objetivo espiritual, daquilo que nós nos comprometemos com os nossos irmãos, ele começa a adoecer. E através dessa organização fluídica, tudo que o espírito sente, através dessa organização fluídica, é passado para o nosso corpo. Então, o nosso espírito adoece, e na Gênese, no livro da Gênesis, no capítulo 14, na página 294, vem falando que o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele, exemplificando o que eu acabei de falar em relação a essa mobilização que, quando nós estamos em espírito, nós mobilizamos para reencarnar. Então, essa influência do corpo ao espírito atrapalha a evolução espiritual, fazendo com que o espírito adoeça. E aí vai gerando aquelas angústias, aquelas situações que acabam nos perturbando. Mas, da mesma maneira que o corpo influencia no espírito, na vida que nós temos que seguir, também a parte do espírito, nosso pensamento, nossos sentimentos, influenciam no corpo. Então, daí nós entendemos o porquê que o nosso corpo material ele fica doente. Através dessa união do espírito e corpo, através do perispírito, tudo que se passa na nossa consciência, na nossa mente, que é derivado de origem do espírito, ele vai refletir no nosso corpo, causando as doenças. Isso como toda qualquer doença física, desde a parte de emoções, que vai interferir na parte orgânica também do nosso corpo, e gerando doenças como o câncer, como qualquer gripe, como que a gente, umas pessoas na mesma família que moram no mesmo ambiente, uma pega o vírus da gripe, por exemplo, umas ficam gripadas e as outras não. Então, essa ligação também há com o espírito de adoecer o nosso corpo. Da mesma maneira que influencia de forma negativa, o espírito influencia o corpo trazendo as doenças, ele também influencia de forma positiva. Por isso que quando nós estamos felizes, quando geramos sensações de esperança, de coragem para a gente se movimentar, o nosso corpo material reage de forma diferente. Né? Nós podemos ver nos hospitais, quando as igrejas, né, tanto de todas as religiões, quando vão aos hospitais fazer os trabalhos com os doentes, de passar a palavra, os médicos falam que quando passam as pessoas lá orando pelas pessoas, essas pessoas recebem, ganham uma esperança,
E o corpo físico dela reage diferente aos medicamentos, reage diferente à própria doença, né? E nós vamos entender um pouquinho melhor como que acontece isso. Na Gênesis, continuando só, para vocês entenderem que tudo isso que eu estou falando está contido na literatura espírita, e daqui a pouco vamos falar da parte bíblica também, que é a base do nosso estudo. No capítulo 14 ainda, que fala sobre curas, na Gênesis, fala, pela identidade da sua natureza, é que eu estou aceitando, as pessoas estão entrando também aqui, tá, gente? Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Bem, foi como eu expliquei, né? Tem a parte também da reparação que o espírito pode mandar através do pensamento e dos nossos sentimentos. O espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Essa parte aqui é porque a cura tanto acontece da ação propulsor de nós mesmos, conosco mesmo, com a gente mesmo, né? Quando a gente está doente, nós mesmos podemos transformar essas moléculas através dos fluidos, quanto emanar esses fluidos para outras pessoas. E tudo isso acontece pela questão da vontade do espírito. Continuando na leitura, fala assim: o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então aqui a gente vai começar a perceber que toda essa situação de influências do espírito, que pode adoecer o espírito, que pode adoecer o corpo, e eles estão ligados, se dá através da vontade do espírito, ou seja, a nossa vontade, né? O nosso querer faz com que o espírito mobilize esse fluido universal, faz com que esse fluido universal adentre no nosso perispírito, que vai encaminhar através dessas ações fluídicas ao nosso corpo físico e irá transformar as células, tanto as células, podendo transformar as células em células doentes, quanto células sadias. No livro dos Médiuns, no capítulo 8, fala que a vontade é um atributo essencial do espírito, isso é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar, que é o fluido universal, o elemento universal, e por essa ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim ficar transformadas. Então, podemos ver que através da nossa vontade, nós conseguimos mobilizar essas células, esse fluido, capaz até de transformar as células do nosso corpo orgânico. Isso se dá através também do magnetismo. Então, nós estamos vendo que a vontade gera uma força magnética, ou seja, uma força que vai atrair para você ou expulsar, repulsar, né, aquelas vibrações, aquele fluido. No magnetismo, nada mais é que essa força de atração, né? O ímã, por exemplo, é o exemplo mais clássico, onde ele atrai os objetos. Então, o magnetismo, como é uma força eletromagnética, ele, pela nossa vontade, como o nosso corpo é formado também desses fluidos, e há esse fluido magnético no nosso corpo material também, nós, através dos pensamentos e sentimentos que nós geramos, nós vamos atrair ou deixar expulsar, né, repulsar
o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. Então, dentro da nossa célula, aí falando do nosso corpo físico, existe um campo eletromagnético que ele se movimenta através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E conforme essa força eletromagnética circula dentro da célula, ela vai transformando a célula. Então, através dessa questão magnética que nós conseguimos curar ou adoecer o nosso corpo. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro essa questão de como o nosso corpo, o nosso espírito está adoecendo. A ciência hoje, ela já consegue provar o porquê que alguns medicamentos... Então, por exemplo, todo mundo já sentiu dor de cabeça e você vai lá, pega um remédio que foi específico para dor de cabeça e a pessoa ingere esse medicamento. A ciência hoje mostra que a célula, por exemplo, se a minha mão aqui fosse uma célula, a ciência mostra que a célula ela tem como se fosse uma analogia com uma fechadura e o medicamento fosse uma chave. O medicamento para dor de cabeça, a célula que está ali com aquele problema da dor de cabeça, o medicamento entra na célula e faz a transformação química para que possa aliviar aquela dor. Então, a ciência mostra que algumas pessoas não melhoram, mesmo tomando um medicamento específico para dor de cabeça, porque a célula se fecha, ela muda a configuração dessa fechadura, entre aspas, e o medicamento não consegue adentrar na célula fazendo a transformação química, e a pessoa continua com dor de cabeça. Isso a ciência prova, né, que a célula muda a configuração. O que a ciência não consegue provar ainda é o porquê que essa célula muda a configuração. E na espiritualidade, dentro de todas as literaturas, como eu venho falando, o porquê que isso muda? Muda pela ação eletromagnética, que é a força da vontade, do pensamento, do sentimento do espírito, interfere nessa movimentação fluídica dentro da célula, que faz a célula atrair para si a cura, seja medicamentosa, e daqui a pouco eu vou ver, seja pela emissão das energias, dos fluidos, né? Então, a célula, a vontade do espírito tem a questão da transformação pela ação fluídica, transformar a célula para aceitar, atrair para si a cura, ou não permitir que ela adentre no corpo físico. Na Bíblia, entrando um pouco agora na questão da Bíblia, existe um exemplo de como essa cura acontece de forma magnética, com aquele exemplo que acontece com a mulher que tinha um problema de sangramento e que, naquela época, algumas doenças eram tidas como a pessoa era impura. Então, essa mulher tinha um problema de sangramento constante. Desculpa. E ela, depois que verificou, ouvindo e vendo as histórias de curas de Jesus, ela confiou tanto, ela acreditou tanto, confiou, na verdade, deixa eu me corrigir, que depois eu vou falar sobre essa questão do acreditar. Ela confiou tanto que o poder de Jesus poderia curá-la, que a fé dela fez com que movimentasse ela para chegar até Jesus, e Jesus, mesmo no meio da multidão, cercado por muita gente e sendo tocado por muita gente, essa mulher conseguiu chegar próximo e conseguiu tocar as vestes de Jesus. E nesse momento Jesus para e fala que alguém o tocou. Então os seus discípulos começam a questionar Jesus, perguntando: mestre, existem muitas pessoas, todos estão te tocando. Então Jesus fala: não, alguém me tocou de forma diferente. Então Jesus percebeu, Jesus, como um ser iluminado, ele emanava naturalmente o seu poder magnético, os seus fluidos magnéticos,
curadores, de forma natural, né? Então, essa mulher, ao tocar Jesus, ela, pela força da vontade e da força magnética, ela atraiu para si aquela cura para o corpo dela. Todo o fluido, para ele transformar o corpo físico, ele precisa ter um contato com o corpo físico. Então, essa atração que houve pela vontade do doente, da mulher, fez com que esse fluido adentrasse o corpo dela e esse fluido, por ela estar atraindo de forma positiva, esse fluido mobilizou as células dela, fazendo o sangramento cessar. Na Gênesis, no livro da Gênesis, mostra essa parte que vem falando assim: é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Esse é um ponto que a gente vai conversar sobre isso. Não houve magnetização nem posição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal de Jesus para realizar a cura. E aí o livro traz um questionamento perguntando assim, bem interessante. Mas por que essa irradiação de Jesus se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? Então, por que essa irradiação de Jesus, mesmo Jesus não vendo a mulher, não direcionando as energias dele para ela, por que essa energia foi só para ela? E aí vem falando que a razão é bem simples. Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-lo, como eu expliquei. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, esse é um detalhe, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Então, aqui, a gente vê duas situações. A primeira, da questão que o próprio doente, pela sua ação da vontade, ele pode atrair para si as vibrações de cura. Foi o que aconteceu com a mulher. E também tem a outra parte que o livro falou, que é um exemplo que eu vou dar agora, de que o curador, no caso aqui Jesus, ele emite as suas vibrações fluídicas para o doente. Então, nessa questão, houve a atração. E no outro exemplo, por exemplo, a cura que Jesus fez ao paralítico, né? O paralítico estava lá na frente de Jesus e Jesus só em emanar as suas vibrações fala para ele levantar e andar. Então, todo aquele fluido que Jesus direciona para o doente, ele é captado pela vontade também do doente, é atraído pelo doente e há a cura daquele corpo físico. Então, tudo que Jesus fez de cura, seja de forma direta ou de forma indireta, como foi a mulher que sangrava, nada mais são que leis naturais criadas por Deus. Todo o universo ele é gerido pelas leis criadas por Deus. Então, Deus ele é o princípio de tudo, porque ele criou essas leis que organiza tudo isso. E Jesus, como ele falou, ele não veio para destruir as leis, ele veio para dar seguimento, mostrando o que faltava nos homens, que já tinha as regras, já tinha as obediências com as leis mosaicas, e veio dar continuidade mostrando a lei do amor, a lei da caridade. Então, como que essa ação magnética ela é produzida? Já que Jesus, como eu vinha falando, ele não veio destruir, ele veio para dar seguimento. Então, tudo que ele fez foi nada mais que utilizar essas leis, por exemplo, a lei dessa atração magnética, eletromagnética,
para emanar os seus fluidos de forma curativa. Na Gênesis, na página 295, no capítulo 14, ele fala assim: todas as curas desse gênero são variadas no magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. Foi só dar uma ênfase de tudo que a gente vem falando. E como que essa ação magnética ela é produzida? Bem, aqui no livro, eu não vou nem ler, mas ele traz 3 maneiras dessa ação fluídica, dessa ação magnética, para que ocorra a cura, ela possa se produzir. A primeira é um desses exemplos que eu citei agora, quando o espírito, e aí o desencarnado, como estão os nossos benfeitores, por exemplo, quando, por exemplo, a gente pega e leva uma intenção para o Dr. Bezerra de Menezes. Então, a gente ora por ele e ele emana para nós uma ação fluídica através dessa comunicação, através da oração, e o Espírito emana esses fluidos de cura, e a gente, pela nossa vontade, também atrai, e a gente consegue obter alguma cura. A outra situação é quando vai de um encarnado. Então, nós, por exemplo, somos espíritos, estamos encarnados, nós podemos emanar os nossos fluidos, pela nossa vontade, emanar os nossos fluidos de cura para uma pessoa que esteja doente. É por isso que se explica que o passe, que a gente aplica quando estamos presencialmente no grupo, ou até mesmo à distância, né, porque é uma questão de emissão de energias, de fluido, então isso vai atrair de qualquer forma, mas quando a gente impõe as mãos à pessoa, ou que a gente toca na pessoa, ocorre essa transmissão fluídica, né? Então, quando o encarnado está emanando seus fluidos para o doente recebe esses fluidos e acontece tudo isso que eu vim explicando, de mobilização das células orgânicas e fazendo a cura. E a terceira situação que vem trazendo o livro é a questão de quando a união do encarnado junto com o espírito benfeitor que está no momento desencarnado. Então, uma união. Então, um exemplo disso é quando, por exemplo, a gente está lá no passe, e eu, por exemplo, vou pacificar alguma pessoa que está à minha frente, eu me concentro, através das minhas orações, eu emano, eu emito, na verdade, né, o fluido para aquele doente, mas se eu oro a um benfeitor e esse benfeitor junto comigo atua naquele doente, faz com que se intensifique esse fluido. Então, uma emissão de fluidos de forma de equipe, né? Vamos dizer assim, entre o encarnado e o desencarnado. E no livro dos médiuns, mostra que isso acontece e quando isso acontece, aumenta a intensidade da emissão fluídica. A força, no livro dos médiuns, capítulo 14, tem um tópico que fala assim: a força magnética reside sem dúvida no homem, mas é altamente pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, e aí é uma coisa assim, bem quase que lógica, vamos dizer assim, porque nós, enquanto encarnado, como eu falei lá atrás, nós estamos sob a influência do nosso corpo físico, temos nossos defeitos. Não vamos ser orgulhosos a ponto de dizer que nós já estamos próximos da perfeição espiritual. Não, nós vamos ter que voltar ainda, né, em algumas outras vezes aqui para regular o que tem que acertar ainda por aqui. Nós estamos ainda numa trajetória ainda para passar para os mundos de regeneração e assim por diante.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala sobre a fé, que agora a gente vai entrando um pouco aí já sobre a fé, porque só relembrando na questão da mulher, por isso que Jesus, da mulher que sangrava, daquele exemplo paralítico que eu falei, por isso que Jesus todas as vezes falava que a fé da pessoa que curou ela. Porque se aquela mulher que sangrava, ela não tivesse a fé, ela não tivesse a confiança que Jesus poderia curá-la, ela não conseguiria atrair para si aqueles fluidos. Por isso que todas aquelas outras pessoas que estavam com Jesus não sentiam aquela vibração. Quando um pai, no momento bíblico, chegou para Jesus e falou que levou seu filho que estava sob obsessão de alguns espíritos ignorantes e levou até os apóstolos, e os apóstolos não conseguiram levar a cura para o filho daquele homem, Jesus fala, até quando eu vou ter que ficar com vocês? Né? Porque os apóstolos naquele momento não tinham aquela fé fervorosa a ponto de confiar que eles poderiam operar as curas também. Né? Que eles tinham o dom também de emanar esses fluidos, de mobilizar esse fluido para curar e para expulsar os espíritos que estavam obsidiando aquelas pessoas. Né? Então, no item 5 do capítulo 19, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, juntar ardente fé, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de curas e outros. Bem, esse item aqui praticamente resume tudo que nós falamos até agora e junta uma característica em relação a toda essa questão da vontade, significa fé. Então, essa questão do magnetismo, que nós podemos, através da mobilização desse agente universal, desse elemento universal, que é a matéria primitiva, para formar toda a matéria existente no universo, através dessa mobilização, nós vamos atrair ou repulsar esse magnetismo, trazendo a cura para nós mesmos e até emanando para as outras pessoas. E antes de entrarmos diretamente na questão da fé, eu queria abrir um parênteses para falar dessa questão da vontade, que nós estamos sempre falando, que eu estou sempre falando aqui em relação à vontade do Espírito. E é algo muito importante, porque existem duas vontades. Existe a vontade do Espírito, que é dada por Deus para seus filhos, para nós, que é o livre-arbítrio. Então, nós utilizamos esse livre-arbítrio, essa vontade, para o que a gente quer. Então, a gente pode tanto nos levar para a doença quanto para a cura, é a nossa vontade. Mas não podemos esquecer que existe uma outra vontade que é superior à nossa, que é a vontade de Deus. Essa vontade, ela é soberana. E é ela que nos guia. Quando eu falei que, lá no início, que nós somos seres espirituais, nós devemos sempre lembrar, como eu falei no início, que nós temos um objetivo, enquanto seres espirituais. Podemos, sim, ter os nossos objetivos materiais, correr atrás de uma vida material melhor, isso não tem problema. Mas não podemos esquecer que nós não somos seres corporais que nos transformaremos em seres espirituais. Nós somos seres espirituais.
passando por uma experiência carnal, material, para podermos aqui alcançarmos o nosso objetivo, que é chegar até Deus, que é chegar a uma perfeição espiritual, que é conseguir, através das experiências carnais, espargir, é uma palavra que estou aprendendo muito com a Ana Laura, espargir os nossos sentimentos ruins, as nossas incompreensões, o nosso egoísmo e principalmente o nosso orgulho. Porque nesse momento que nós esquecemos que há uma vontade superior à nossa, o nosso orgulho toma conta da gente e faz o nosso espírito adoecer, que gera uma influência no corpo, que vai fazer o nosso corpo adoecer. A felicidade verdadeira é espiritual. Então devemos traçar um caminho para a vida espiritual, através das nossas ações agora. E levarmos em conta que a felicidade, como há uma vontade de Deus, mas também há uma nossa, vamos ser humildes de realizar a parte que nos cabe, que nos levará à perfeição espiritual, que nos levará à felicidade, e deixar a parte que cabe a Deus para Ele fazer. Porque Ele, com certeza, vai fazer a dele. Isso todos nós já sabemos, já confiamos. Às vezes que eu não falo a palavra acreditamos, nós confiamos, que é uma diferença que nós vamos falar daqui a pouco. Nós confiamos que Deus quer a nossa felicidade. Nós é que muitas vezes trocamos. E ao invés de nos esforçarmos na nossa parte e deixarmos a parte de Deus por conta dele e confiarmos que ele sabe o que faz, claro que sabe, a gente muitas vezes não quer fazer a nossa e quer fazer a de Deus. Ou faz só a nossa achando que a de Deus não é importante. E por isso a gente começa a entender o porquê que nós estamos tão doentes. No espírito. Você vê que esse momento que nós estamos passando de pandemia, tendo que fazer os estudos assim à distância, você vê o quanto as pessoas, e eu que trabalho com pessoas, com pacientes, né, com as pessoas doentes, vejo o quanto as pessoas estão doentes no emocional. E isso está gerando um problema no físico. Por conta desse isolamento, o afastamento das pessoas de uma forma e a proximidade de outras pessoas que a gente quase, apesar de morar na mesma casa, tem um convívio talvez muito maior com o pessoal do trabalho ou da escola, enfim, de todos os nossos afazeres do dia a dia do que as pessoas que moram com a gente na casa. Então, temos esse discernimento. Porque todos nós temos um dom dado por Deus. É importante que nós consigamos identificar esse dom e perceber se esse dom ele vai nos fazendo a utilização desse dom irá nos levar para o objetivo de alcançar a Deus. Esses objetivos têm a base do conhecimento. Nós precisamos conhecer. Então, no Espiritismo, ele nos dá a luz da razão, do conhecimento, por isso que falamos que a fé é raciocinada, porque ela não se abala, e é como está escrito na literatura, que ela não se abala mesmo estando de frente à razão em todas as épocas do mundo, da história da humanidade. Né? Isso porque, quando nós temos fé no que a gente conhece, que são as leis naturais, por exemplo, nós conhecemos Deus através das leis naturais dele. Quando nós confiamos nessas leis, nós vamos seguindo o percurso. Né? E o conceito de fé, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias características que fala que a fé é robusta, ou seja, é uma fé que te dá perseverança, uma fé que te dá os recursos necessários para realizar uma tarefa. Então, a fé é ação.
Nós podemos nos curar ou curar as pessoas, seja de forma seja das doenças emocionais e físicas, que estão todas juntas. Nós podemos fazer isso através da fé robusta, que ela nos movimenta, ela nos dá aquele combustível para fazer algo. A fé também é a confiança, né? É a confiança em realizar. É aquilo que você tem aquele objetivo e não importa o que aconteça com você. Você sempre está concentrado naquele objetivo e expulsa tudo que vem para perto de você que irá te tirar daquele caminho, daquele objetivo, e permanece mantendo tudo que vem para você que irá te ajudar a continuar no caminho para conseguir aquele objetivo. Lembrando que o objetivo é espiritual. Vem falando também que a fé é calma. A fé é calma porque vocês já perceberam que todas as pessoas que confiam em algo, que elas sabem, confiam no conhecimento que elas têm, elas estão falando de forma calma. Elas não se alteram, elas ficam ali de forma serena e explica para a pessoa. E espera o tempo que a pessoa precisa para entender, né? Para ela absorver aquilo que está se falando. Mas a fé também não pode ser confundida com a presunção. No item 4, e aí eu vou ler que vai ser bem mais interessante, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Isso aqui é quando a gente vê aqueles médiums, né? Ou seja, todos nós que somos médios, todos nós somos médios, quando vai aplicar um passe, né? E vai ou participar de algum trabalho espiritual, ou não só na questão espiritual, porque a cura das pessoas não está só na questão dentro das casas espíritas, mas está, por exemplo, no oferecimento de uma xícara de café, no oferecimento dos seus ouvidos para que a pessoa possa falar com você. Isso você está ajudando a pessoa a se curar. E aí, quando a pessoa oferece isso, e a pessoa que está oferecendo, o curador, né, não vê uma melhora, ele acha, pelo orgulho, que ele não fez o trabalho direito, ou que a pessoa não está aberta para receber o tratamento. Mas nós esquecemos que a vontade de Deus ela é soberana. E muitas das vezes o tratamento para se curar uma pessoa ou a nós mesmos depende de tempo. E não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então tenhamos desculpa, essa percepção. E diante da palavra confiar e acreditar, há essa diferença da questão da fé, para explicar a questão da fé. Por que a fé está mais ligada à palavra confiar? Por isso que a poesia falou muito de confiar. Quando eu fui estudando e fui vendo que aparecia essa situação de confiar e acreditar, é porque muitas pessoas, quando falam de fé, falam que a fé é algo que você acredita, né? E aí eu coloquei lá na internet a diferença da palavra confiar e acreditar. E achei uma história bem interessante que explica muito bem essa questão. Eu vou rapidamente contar para vocês que era uma história de um equilibrista que se desafiou, ele quis lançar um desafio, o equilibrista, aquele cara que fica lá na corda bamba, ele prendeu um cabo de aço no alto de um prédio, e tinham dois prédios, um de frente para o outro, ele traçou uma
um cabo de aço entre os prédios e falou que iria atravessar de um prédio ao outro em cima desse cabo de aço com sua moto e a sua esposa na garupa. Então, mobilizou todos aqueles repórteres, tudo, né? Todos os repórteres ficaram no prédio onde ele ia chegar para fazer a matéria, cobrir a matéria. E chegou no dia, ele subiu, foi lá, colocou a sua moto no cabo de aço, colocou sua esposa na garupa e foi andando. Foi, até que conseguiu chegar ao outro lado. E aí foi aquela euforia, o jornalista e tal, chegando, e chegou um jornalista para entrevistá-lo e começou a falar que ele nunca duvidou que ele conseguiria, que ele sabia e acreditava fielmente que ele conseguiria fazer essa façanha, né? Fazer essa travessia. Que ele não tinha dúvida, ele acreditava fielmente, ele já sabia que ele conseguiria, que não ia ter problema nenhum. Então, o equilibrista chegou para ele, virou a moto de frente para o outro prédio que ele havia saído, sentou na moto e o equilibrista falou: bem, já que você acredita tanto, senta na garupa aí e vamos atravessar comigo de novo. Bem, o jornalista desconversou, agradeceu, terminou a entrevista e saiu. A fé, ela está relacionada à entrega. Quando você acredita em algo, qualquer dúvida, qualquer pequena dúvida pode abalar o que você acredita. E por isso que muitas vezes quando a gente acreditamos em alguma coisa, quando acontece algo, nos desestabiliza. Porque nós não nos entregamos àquele conhecimento que nós estávamos acreditando. A fé está ligada à confiança, porque confiar significa se entregar. E quando a gente se entrega a Deus, confiando fielmente que Ele sabe de todas as coisas, não importa a pandemia, não importa tudo que esteja acontecendo à nossa volta, porque nós confiamos que Deus está nos colocando no caminho certo, está nos colocando num caminho que irá nos levar para o nosso objetivo espiritual, que é comum a todos nós. Porque o único desejo de Deus para todos os seus filhos é que nós sejamos felizes. E isso irá acontecer. Só que Deus nos deu livre-arbítrio, então depende de nós também. Depende de nós confiarmos na tua palavra e seguirmos em frente, almejando aquele objetivo espiritual. Na natureza, um exemplo para passar para vocês, quando uma semente é germinada no solo, se você colocar uma pedra em cima daquela semente, pode demorar. Mas a lei natural, que a árvore que foi plantada ali, que é a vida dela, o objetivo daquela planta, ela é germinar, ela crescer, ela é criar raízes e crescer e dar frutos. Não importa o problema, o tamanho da pedra. Se você for ver na internet, você vai ver milhares de fotos de árvores crescendo no meio do concreto. Não precisa ir muito longe. Muitas vezes em prédio você vê as árvores quebrando as calçadas e seguindo o seu fluxo natural. E o fluxo natural do Espírito é em direção a Deus. Então não importa o que está nos bloqueando. Se nós confiarmos que Deus é o nosso objetivo, se confiarmos que eliminar os sentimentos que há dentro de nós ainda, ruins, de orgulho, de incompreensão, de raiva, de vingança, se sabemos que tudo isso é a lei natural que a gente tem de tirar isso de nós através das nossas ações, e que esses sentimentos são as pedras, são as montanhas, como Jesus fala, que se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai falar para aquela montanha e para um lado e para o outro ela vai. A montanha que Jesus fala nessa passagem bíblica são os nossos sentimentos. São todos esses sentimentos de orgulho, de vaidade, que nos impede de viver na pátria espiritual, ajudando a Jesus
aos nossos irmãos que ainda estão em outros caminhos. A gente sabe que Deus não para de criar. A cada momento, Deus cria um novo ser pensante, um princípio inteligente, que é o Espírito. Que assim como nós hoje estamos em um grau evolutivo, esse Espírito que está nascendo, que vai passar pela forma instintiva, pela forma primitiva, ele um dia vai passar por esse problema que nós estamos passando. E se nós chegarmos à paz espiritual já com os nossos sentimentos mais puros, a vida espiritual é auxiliar aqueles irmãos que ainda estão na imperfeição espiritual. Na carta aos Hebreus, Paulo, que escreveu essa carta, resumindo, ele mostra muitos exemplos que o objetivo dele naquela carta foi mostrar para as pessoas, né, para aquele povo da raça dele, né, que ele fala isso, que aquelas pessoas naquele momento estavam passando por muitas tribulações, uma vida muito difícil, e muitas delas que já estavam com o conhecimento de Jesus, do Evangelho do Cristo, em seus corações, não confiavam tanto nessa criança. Elas estavam acreditando, e quando veio a tribulação, elas estavam se desertando. Então, Paulo mostrava para ela, através da carta dos Hebreus, a fé que elas precisavam ter em Deus, nos planos de Deus. Mostrando que a fé tem que ser como uma âncora. Que a âncora, quando está no barco lá e prende o barco lá naquele ponto, a tempestade pode ser a pior que seja. Mas se nós tivermos a fé ancorada em Deus, aquela tempestade pode até nos estacionar por um momento, nos impedir de andar, mas ela nunca irá nos tirar, nos desancorar da nossa confiança em Deus. Né? Então, quando a tempestade baixar, quando a gente vê que a gente tem condições de andar, a gente vai seguindo, porque nós estamos ancorados na confiança de que Deus é nosso Pai, que Deus é nosso objetivo espiritual. E para terminarmos o nosso estudo, eu gostaria de falar algumas coisas, só relembrando que nós somos seres espirituais e que, para explicar também, aquela palavrinha lá do início do estudo, que quando nós, enquanto espíritos, estamos na pátria espiritual arrumando a nossa encarnação, eu falei a palavra arrumando porque nós precisamos ter uma consciência de curas, como nós estamos vendo aqui, que a dor e o sofrimento que iremos levar ao nosso espírito e ao nosso corpo futuramente começa agora. Quando nós estamos em espírito na erraticidade, nós arrumamos o que nós temos que fazer da vida anterior. Isso significa que o que a gente faz agora é o planejamento da próxima reencarnação. Como eu falei anteriormente, nós somos espíritos imperfeitos ainda e não vamos ter o orgulho de achar que, ao morrermos nessa vida, nessa encarnação, nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Nós estamos um pouquinho longe, então a probabilidade de termos uma nova reencarnação aqui é maior. Então, façamos um planejamento melhor agora da nossa próxima vida. Se nós não quisermos nos adoecer na próxima vida, não sofrermos com as doenças, com os sofrimentos, ou minimizar, na verdade, as próximas encarnações a gente vai acabar passando por alguns sofrimentos, nós temos que melhorar nossa conduta agora, hoje. Porque quando nós desencarnarmos nessa vida, chegarmos à pátria espiritual, nós só vamos ter que arrumar o que a gente fez, que a gente vai ter que consertar de novo. Então, confiando nisso, nesse conhecimento da trajetória que o espírito precisa ter para alcançar a espiritualidade,
nesse conhecimento é que nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança, para que a gente possa, nessa vida, operar as curas, tanto em nós, que nós precisamos para alcançar nossos objetivos, e alcançar também essa cura para os nossos irmãos de caminhada. Porque ninguém será feliz de forma completa enquanto os nossos irmãos de caminhada estiverem ainda em sofrimento. Nós podemos evoluir, mas enquanto nosso irmão estiver lá caído, nós não vamos poder ser felizes completamente. Por isso que nós precisamos juntos nesse momento, mesmo que seja assim à distância, mas juntos em pensamentos. E como nós vimos no estudo, esse poder fluídico, esse poder magnético atrai os fluidos necessários para a cura. Por isso que muitas vezes em grupos espíritas há uma corrente de que vamos parar em algum momento, em um horário específico, para orarmos. Porque é nesse momento que todo mundo está com um pensamento e um sentimento voltado para uma coisa só, nós podemos atrair para nós essa mobilização fluídica que irá mobilizar o nosso corpo, irá nos trazer a cura, tanto das doenças físicas no corpo, quanto das doenças do nosso espírito, para equilibrar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e nos levar até Deus. Bem, agradeço mais uma vez ao mentor da casa, Paulo de Tarso, pela oportunidade. Agradeço a todos que ficaram até agora aí ouvindo. E só para encerrar, mais uma vez, lembrei que agora eu não podia terminar sem isso. Gostaria de pedir um favor a todos. Sempre quando a gente faz um estudo, e a gente fica aqui durante 1 hora mais ou menos, né, conversando, a gente não consegue absorver 100% do conhecimento. Então, para que a gente possa fixar a nossa confiança no conhecimento e a confiança em Deus, quando terminar o estudo, pare 5 minutinhos, 10 minutinhos, já aproveitando que vocês estão em casa, vá para aquele cantinho da casa de vocês, que vocês gostam mais de ficar, e reflitam um pouquinho só, nem que seja 5 minutos, sobre tudo que nós conversamos aqui. Porque essa reflexão fará você mobilizar essas vibrações dentro de você e fará você perceber em seu corpo o que realmente está faltando em sua vida, o que cabe a você fazer para alcançar a evolução espiritual e o que cabe a Deus fazer. E você se concentrar no que cabe a você e melhorar seus sentimentos, seus pensamentos, e que vocês possam também atrair para vocês mais o que vocês querem para vocês, não o que vocês não querem. Muitas pessoas estão doentes porque estão atraindo sempre para si o que não querem. Pensem sempre o que não querem. Eu não quero ficar doente, então você vai atrair a doença. Pensem na cura. Sintam a cura. Percebam essas vibrações de luz vindo dos benfeitores, emanando o que vocês querem, o que nós queremos. Confiem nisso, confiem na palavra de Deus, nas leis naturais, que tudo irá se ajeitar no tempo de Deus. Obrigado a todos. Agora nós vamos, Ana Clara vai colocar o hino novamente, né? Vamos fazer a nossa oração. Após isso, vamos beber a nossa água fluidificada e que todos vocês possam ter um bom domingo, uma boa semana que se inicia e possamos colocar em prática os estudos que estamos fazendo hoje e nos outros dias também. Que assim seja. Hoje eu despertei tua essência em mim, tua luz me guiou, levantei e sorri, tua voz me aqueceu, de joelhos pedi, me entreguei e orei,
por minha cura florir. Num toque de fé, tudo se transformou. Onde existe a dor, teu amor restaurou. Num toque de fé, aprendi a crer em ti. Descansei e esperei teu poder reluzir. Num toque de fé, tudo se transformou. Onde existe a dor, teu amor restaurou. Num toque de fé, aprendi a crer em ti. Descansei e esperei teu poder reluzir. Obrigada, Senhor, por de mim se lembrar, espargir tua luz em minha alma curar, ao poder te tocar. Oremos. Senhor Jesus, há mais de 2000 anos ouvimos a tua voz, que nos disse com entonação serena: vem, te ofereço o meu reino de paz, onde a dor não penetra e os dias são sempre ensolarados e amenos. E hoje, Senhor, que já te conhecemos melhor, entendemos que a pedra que cobria nossa sepultura era feita de nossa própria ignorância, de nossas imperfeições. Sabemos, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que para bebermos a água de Tua fonte, muitas vezes teremos que trilhar caminhos pedregosos e encontraremos muitas tentações, com o propósito de nos desviar e nos fazer retroceder. Então, irmãos, agora que já despertamos, aconteça o que acontecer, não duvidemos jamais do caminho que nos conduz ao Senhor. Ele nos espera com os braços abertos a nos dizer: vinde a mim, ó vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que assim seja.